nome é Gabriel, tenho 25 anos e eu sou violinista. Eu sou Caroline, eu tenho 32 anos, eu sou bióloga. Eu estou morando na França agora, fazendo um mestrado de gestão de ecossistemas e florestas tropicais. Meu nome é Vicente Matias Filho, eu estou com 62 anos, professor de física. Me chamo Fernanda Lomba, eu tenho 29 anos e de profissão sou produtora de cinema e moro em São Paulo. Meu nome é Renato Fernandes, tenho 37 anos e eu sou autônomo. Jamil, eu tenho 11 anos. Paraty, eu nasci e moro lá. Pablo Santana, 13 anos. Bom, meu nome é Murilo, eu tenho 29 anos, sou pai do Pablo e sou bancário. Eu sou a Nayara, tenho 24 anos. Eu comecei a ler mais ou menos com 9, 10 anos, eu não lembro direito. E eu comecei a ler tirinhas de jornal, né? Que minha família pegava muito jornal. E eu comecei a ler tirinhas e foi isso. Aí depois, quando eu fiquei mais velha, eu comecei a gostar de Harry Potter. Quem não? Só que ninguém da minha família gosta de ler, assim, né? E foi bem difícil eu começar a ler Harry Potter. Eu fui começar a ler há pouco tempo atrás, que eu fui lá e comprei os livros, né? Mas eu pedi emprestado, mas ninguém queria emprestar, lógico. Eu até entendo. E depois, minha mãe também falava muito do livro Pequeno Príncipe. Ela falava, você tem que ler, você tem que ler. E eu fui lá e depois de velha, né? Você começa a trabalhar, você começa a ter sua grana, você começa a comprar. Aí eu comprei e li. Nossa, foi... Sabe quando você abre o seu olho pro mundo, você fica, nossa, não é nada disso que eu tô vivendo aqui, né? Muito mais. E depois de um tempo eu comecei a pesquisar mais livros e eu descobri o Diário de Anne Frank. Foi um livro também que abriu meu olho realmente pra vida, pra tudo. É bem enriquecedor. Eu indico pra todo mundo que quiser ler, começar a ler, é ótimo. Eu sempre fui uma pessoa assim, eu estudei normal, como todo mundo, só que eu nunca me interessei por ler nada, assim, né? De uns 10 anos pra cá eu comecei a desenvolver o hábito da leitura. Eu fiz uma segunda graduação, né? Foi em teologia. E aí eu comecei a estudar vários tipos de livros, né? Mergulhei nesse mundo aí, li a Bíblia também algumas vezes, então de lá pra cá, assim, hoje eu leio vários tipos de literatura, né? Lembro de ter uns 9, 10 anos e aí tem uma prima que era muito mais estudada, enfim, estudava para medicina e ela tinha interesse, ela já lia bastante e ela começou a me contar, tipo, da importância de ler, que dava acesso a outros mundos e tal. E aí eu lembro de ler um livrinho infanto-juvenil, assim, de uns meninos que se juntavam e que eles iam para descobrir, fazer uma aventura numa ilha deserta e tal. Era bem legal. Aí eu lembro de ler esse livro e ficar muito envolvida com ele e depois seguir lendo. Desde criancinha mesmo, ele não deve lembrar, mas desde criancinha a gente sempre comprou livros de história, sempre lendo pra ele, desde bebezinho mesmo. Eu lembro que, não sei se foi o primeiro, mas eu gosto muito de uma série de livros chamada Diário de uma Garota Nada Popular, que é muito legal, que eu leio, eu ainda não terminei. Bom, eu não me lembro ao certo, mas assim, cedo obviamente tem a ver com os pais em relação à alfabetização, né? Então, no geral, sempre teve um lado da minha mãe tentando me puxar para ler historinhas, meu pai também, mas acho que o gosto mesmo por entender que a leitura era uma coisa a mais, foi mais por causa da minha avó, que eu acho que ela é muito obcecada por livros, tinha um armário inteiro deles, né? Eu ficava fascinado. E aí, na época, eu tava começando a ter aquela modinha mais de ler todos os livros do Harry Potter, né? Então, assim, eu fiquei, que legal o filme, não sei o quê, então eu vou ler os livros. Então, minha avó tinha todos eles, eu me fascinei muito. E aí, eu fui lendo, comecei a ganhar gosto. Aí, daqui a pouco, queria ler outra coisa de entretenimento. Então, sei lá, Senhor dos Anéis. Aí.
começou a ir mais por esse lado. Depois, mais pra frente, virou mais uma ferramenta pra mim, né? Então começou a virar mais um motivo pra ir mais longe no conhecimento, estudar coisas que me interessavam mais. Na minha família não tem tradição de leitura, não tinha livros, muitos livros em casa, nunca tive. Então minha história com a leitura foi muito ligada à escola. Então o incentivo que a escola me deu para ler, desde sempre, desde a pré-escola. Então os livros bonitinhos de escola que a criança adora, né, cheio de desenho, do João Pé de Feijão, enfim, e aí tinha alguns livros também na fábrica que meu pai trabalhava, eles incentivavam, tinha uma biblioteca, meu pai levava livros às vezes pra gente. Eu lembro muito bem de um livro que ele levou quando era criança, chamava Greve dos Urubus, que falava da importância dos urubus, que ninguém gosta deles, eles são feios, e só que se eles não estiverem lá, acumulam lixo, enfim, era uma história bem legal, um pouco sindicalista, assim, interessante pra gente aprender. E eu tenho isso na memória até hoje, né? Então a importância daqueles seres que ninguém se importa, e às vezes ninguém gosta, mas que são essenciais. Eu estava pensando assim, quando eu era criança, eu não tinha muito acesso a livros, mas eu tinha acesso a gibis, né? Revistas, telenovelas, eram essas leituras que eu fazia, né? Li um livro de geometria que chamava Matemática Moderna, né? E um livro de geometria que foi um livro que eu li e que eu fiquei maravilhado com ele, porque ele mostrava assim a coerência que a matemática tem, né? Partindo de alguns postulados, né? A geometria ela é toda construída, né? Com teoremas que você vai demonstrando, né? E essa coerência da matemática, ela assim foi uma coisa que me seduziu bastante. Eu poder ter conseguido compreender o que tinha naquele livro me fez muito bem para o meu ego, assim, para eu acreditar na minha capacidade de compreensão, né? Então esse livro foi muito importante mesmo. Mudou muita coisa. Hoje eu consigo ter um autocontrole também, né, na minha vida. Me trouxe mais educação, mais capacidade de lidar com aquilo que é diferente, entendeu? Eu era muito fechado, né? Eu era uma pessoa muito preconceituosa, entendeu? Não pensava no próximo, eu pensava mais em mim, né? E a leitura, ela conseguiu me dar uma amplitude das coisas, de entender, né? Principalmente a cidade, né, de São Paulo. Eu ando de bicicleta também, né? Enfim, aí às vezes eu tô andando pelo centro, aí eu vou anotando algumas coisas, nome de prédios, né? Enfim, descobri alguns arquitetos que fizeram prédios em São Paulo, a sua importância. Então assim, eu tô caminhando num lugar que eu sei mais ou menos, né, o que é esse lugar, a história do lugar. Então você começa a valorizar mais as coisas. Você vive, você não tá só sobrevivendo, entendeu? Então a leitura me fez viver, não sobreviver. Lia os saberes sobre as palavras, sabe? Sobre o modo de leitura, porque lá na minha escola, quando a gente está fazendo alguma coisa na apostila, alguma tarefa, ela sempre manda a gente ler, principalmente nas aulas de português. E ler, a gente sempre vai melhorando a leitura, cada vez mais que a gente lê livros. Eu acho que vai facilitar ele perante a sociedade mesmo, né? Eu acho que vai ser mais fácil para ele se adaptar ao mundo real. É até legal que essa semana eu fui na escola dele e teve uma exposição lá que ele usou uma frase, por exemplo, do Legião Urbana, num trabalho dele. Eu achei até legal, falei, que bacana. Aparentemente ele não se liga muito nas músicas que eu ouço, mas sempre que tem algum trabalho, ele sempre tem um teor musical nisso também, entendeu? Eu acho que fica muito mais fácil para ele se expressar. E isso facilita bastante, né? Eu fiz a minha monografia, né, também após há pouco tempo, e ele que me ajudou com os slides, por exemplo. Olha que barato, né? Nunca imaginei pedir ajuda pro meu filho de 13 anos. Me fez entender que o mundo é muito maior do que a minha vida, que eu vivo, entendeu? É muito complexo, tem muitas outras coisas que acontecem, a gente não tem nem noção.
Então acho que a leitura ajudou a gente a abrir o olho, entender que cada pessoa vive algum tipo de vida diferente e viveu algumas coisas diferentes da nossa, né? Fez eu ser uma pessoa mais compreensiva, empática, né? Com a vida das outras pessoas. Eu acho que muda sim, assim. Agora mesmo eu vim, a gente está no Sesc, né? E aí eu vim porque eu tenho uma janela de tempo, de trabalho, e aí eu queria muito ler, porque eu tô cansada e queria dar uma descansada, e aí eu peguei um livro legal para ler. Então eu acho que muda em vários sentidos, dá mais acesso, dá mais elementos pra gente pensar a vida, uma companhia. Para tudo, né? Desenvolvimento mental, sei lá, convívio também de família é interessante. Para mim ajudou bastante. Eu sempre leio, no mínimo, por mês eu leio uns 4 livros. Comece a ler, eu falo, leia, nem que sabe bula de remédio, qualquer coisa, leia, que vai te ajudar bastante. Eu acho que eu falaria muito da minha experiência, assim, que eu acho que quando eu comecei a ler, eu saí de um ambiente que era muito pobre culturalmente para ganhar uma riqueza de mundo e isso ajuda muito, isso configura a gente diferente. Então eu sou uma pessoa muito mais crítica porque leio, sou uma pessoa muito mais sensível porque leio, entende? Eu acho que eu ganho coisas que a leitura me instrumentalizou, assim. Então, no sentido de que às vezes a vida é meio pobre, tipo, vá ler, porque é muito rico a partir disso, assim. Acho que tem muita riqueza. Acho que eu gosto, né? Coloca a leitura em primeiro plano da sua vida, em segundo, em terceiro. Por último, televisão aberta, entendeu? Tipo, isso não traz nada, eu acho. Eu acho que hoje a mídia, o papel que ela se propõe, é um papel de alienação total, entendeu? Que vai criar pessoas automáticas, entendeu? Que não pensa, que não raciocina, que é levada por todos os tipos de vento, de ideias, entendeu? Quando você lê, você acaba tendo um senso crítico maior, né? Que lesse mais, porque ler é importante e além de ler, não é só o cinema que traz entretenimento, que também são os livros. Eu acredito que leitura é um hábito, na verdade, né? Quando você tem o costume de ler desde criança, eu acho que fica mais fácil tudo. Então, por exemplo, ele gostou muito, acho que Harry Potter foi a maior influência que ele teve até agora, né? E a partir daí ele começa a ter vontade de ler outros livros também. Penso assim que temos que ter todos os tipos de ferramentas possíveis ao nosso dispor. E saber ler é uma coisa a mais, né? Você sabe que você vai ter o privilégio de acessar informações de todos os tipos. Tanto para o jovem talvez que ele pense a respeito de isso não parece muito divertido, mas existem coisas que são divertidas que estejam ligadas diretamente à leitura, né? Então é uma forma a mais de você conseguir ter o que você quer. Então eu vejo como uma oportunidade, né? Acho que se faz muito necessário. Leitura tem que ser prazerosa, né? Senão não adianta. Porque trabalho e obrigação a gente já tem. Então tentar achar alguma coisa que dê prazer. E acho que a partir do momento que a leitura começa a dar prazer, a gente estende um pouco o tipo de leitura que nos dá prazer e começa a ampliar um pouco e começar a buscar coisas que nos informem sobre assuntos que a gente não conhece, desperta também o prazer de conhecer coisas diferentes. Então, não sei, eu acho que começar pelo que dá prazer e depois procurar coisas novas, coisas diferentes. Então a leitura ela tem o poder de libertar, entendeu? Eu acredito que crianças que leem cedo vão se tornar jovens mais maduros, mais cedo também, posteriormente adultos melhores.